Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E já se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. Para apoiar nosso projeto com qualquer valor, no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Mar? Castelos mal assombrados. Sou obcecada por castelos. Adoro castelos, adoro essa áurea de mistério que os castelos têm, essa coisa antiga, clássica. E por que não a gente falar dos castelos mal assombrados, não é mesmo? Afinal, o que mais tem por aí são castelos mal assombrados. Inclusive, eu até acho que não existam castelos que não sejam mal assombrados. Até por causa do contexto histórico, o tempo que ele está ali, é difícil você ver um castelo recém-construído, né? A gente não costuma ver mais. Então a história que cerca todo esse castelo, essa construção, nossa, já passaram milhares e centenas de pessoas por ali com suas histórias, né? Então hoje eu vou começar a falar para você sobre um castelo muito interessante, que é o Castelo Brissac, que fica na França. Bom, castelo com mais de 7 andares e 200 salas remonta ao século XI, gente, quando era residência dos condes de Anjou. No século XV, o castelo foi renovado pelo ministro Pierre de Breze. O seu filho o herdou e mudou-se para lá com a sua esposa, Charlotte, que um dia foi pega na cama com um caçador. Bom, o marido fez picadinho de ambos, com 100 golpes de espadas. Os gemidos da dama de verde seriam ouvidos pelos corredores até hoje. E o que eu acho muito interessante é que esse castelo ele é bem conhecido aqui no Brasil, gente. Ele foi o castelo da capa da revista Caras por 10 anos. Então, assim, talvez vocês até se lembrem, se não se lembrarem, procura as imagens aí, mas eu me lembro. E quando eu era criança, eu sempre via nas capas da revista realmente esse castelo, só que eu nunca ia imaginar que ele tinha sua história assombrada, né? E faz todo sentido, né? Essa história de traição, de morte violenta. A gente já comentou que as mulheres que acabam morrendo de uma morte violenta viram aqueles espíritos que são conhecidos como as mulheres de branco. Eu acho bem interessante. O que você acha, Má? Castelos é uma coisa assim que acho que tá no pensamento popular, né? De ser uma coisa assim que tem assombração, né? Por todos esses centenas de anos, né? Que tem alguns castelos. E eu também acredito, assim, que o tanto de gente que passa por lá, o tanto de dores, de sofrimento, assim, sabe? Pode se agarrar a, ao castelo em geral. E também tem as histórias, né, de quando começa a construir, dependendo da época do castelo, acontecia vários acidentes, né, durante a construção. Então eu acho que até trabalhadores que possam ter morrido, né? Possam. Verdade. É, É que eles não deviam ter IPI, né? Aqueles é, equipamentos de segurança lá, tal. Se hoje em dia a gente vê nessas construções acontecem acidentes, né? Uma preocupação constante. Naquela época, você acha que o pessoal tinha? Não tinha nada, não tinha um capacetezinho, nada. e carregar todas aquelas pedras para construir Ah, torres e e aqueles tal. castelos que são feitos em beiras de penhasco, como? Como? É, Né? é uma, Inacreditável para aquela é uma época. logística lascada, né? E É. sobre essa história, eu também fiquei sabendo durante essa pesquisa, porque eu já vi esse castelo na capa da revista, né? Mas eu não sabia da história por trás, que era realmente um castelo que existia e tinha essa história violenta, né? Porque É, para uma revista de glamour, né? é, mas o castelo, olhando as fotos pela internet, assim, é bem bonitinho, né? Não é. É para o século XI ainda, né? Que século XI a gente imagina aquele tipo de castelo mais medieval, estilo Em Nome da Rosa, sabe? Uns castelos mais assim, muralha. É, É, e e ele não é assim, ele é um castelo bonito. ó, quando falando de século, tipo assim, 10 11 é quase o começo da humanidade, né? Não tem É, uma coisa assim. E ele é super bem feito. É claro, né, que ele teve reparos durante os séculos.
mas continua lá bonitão. É legal, é um monumento histórico. É. E continuando, temos o Castelo de Bran, que é o castelo medieval que fica no topo de uma colina na Transilvânia, na Romênia. O castelo é conhecido como o Castelo do Conde Drácula, que a gente já até abordou aqui a história do Vlad, o Empalador, pois é dito ser a inspiração para o castelo do Conde Drácula, o personagem principal do romance de Bram Stoker, o Drácula. O castelo é dito ser assombrado por vários fantasmas, incluindo o fantasma de Vlad, o Empalador. Vlad foi um príncipe romeno que foi o governante da Valáquia de 1456 a 1462. Vlad é conhecido por sua crueldade e por seu hábito de empalar seus inimigos. Dizem que também tem um fantasma de uma mulher de branco, que foi uma donzela que foi assassinada no castelo. Também tem o fantasma de um menino, que ele é o fantasma que morreu no castelo em um incêndio. E aqui tem alguns relatos de testemunhas oculares das assombrações no castelo. Em 1968, um grupo de turistas alemães afirmou ter visto o fantasma de uma mulher vestida de branco caminhando pelos jardins do castelo. Outro relato vem de 1973. Um guarda do castelo afirmou ter ouvido vozes e passos vindo do quarto de Vlad. E também em 1980, um grupo de estudantes romenos afirmou ter visto o fantasma de um menino brincando nos corredores do castelo. E a gente, é claro, né, que essas histórias são apenas relatos anedóticos e não há evidências que possam ser reais, mas mesmo assim é legal, né, a gente acreditar que possa ser real. Então, eu acho que esse castelo realmente deva ter alguma coisa. Bom, tem a ideia do Vlad, que ele já era uma pessoa super sinistra, com uma energia super carregada. E você vê, né? Ele teve um nome forte na história e ele reinou por pouquíssimo tempo, né? Tipo, se você parar pra ver. Mas mesmo assim, o cara era tão carregado que todo mundo sabe quem ele é. Ele é, por algumas pessoas da Romênia, ele é tido até como um herói nacional, né? Como a gente comentou. E tem toda essa história, né, dele ser o primeiro vampiro, Drácula, que é estranho pensar que num universo paralelo que ele virou um fantasma e não um Drácula, um vampiro. Né? É estranho, pegou o né? nome. Agora, assim, a gente tem que entrar num consenso que a Romênia, ela é muito, ela tem essa coisa vampiresca mesmo, ela tem essa atmosfera, eu acho que a energia dela é perfeita para isso. A questão do castelo ter esse monte de espírito, tem os clássicos, ó, o espírito da mulher caminhando, criança correndo, o cara sinistrão que matou um monte de gente, assim, é fantasma para tudo que é gosto. E as experiências, né, as pessoas, são vários relatos, assim, e ele é aberto turisticamente, né, óbvio que nesse intuito turístico mesmo, e eu acho muito interessante, é um lugar que eu tenho muita curiosidade de conhecer. Eu acho ele bem gótico, sabe? Bem vampiresco mesmo. Essa áurea de vampiro eu acho que tá focada nesse lugar. Eu acho que a energia pegou, sabe? Todo mundo pensa, né, sobre Drácula, vampiro, essas coisas já vem a Romênia. E também tem histórias, né, das florestas da Romênia que são assombradas. Tem muita coisa assim sobrenatural ligada ao país da Romênia. É lá na Romênia, não é que tem aquela floresta que as árvores são todas tortas? Sim. E falam que quando as árvores são tortas assim, porque é um local onde tem um forte descarrego de energia, energias boas e ruins. E é verdade, se você reparar lugares que tem mais movimentação, é comum ver árvores mais tortas mesmo, do que tipo em lugares que não tem, as árvores são mais retinhas.
É interessante, mas é um torto diferente, gente. Não é aquele torto natural. É bem. Parece que ela tem uma barriga, né? É É, bem diferente. parece que foi Bom, feito por um humano até. parece, né? Porque as pessoas fazem até tranças, né? Com o caule da árvore. É Bom, bizarro. e seguindo a gente tem o castelo Dragsholm, na Dinamarca. Bom, esse castelo ele fica localizado na Zelândia, na Dinamarca, e é famoso por ser um dos locais mais assombrados da Europa e é aberto para visitações turísticas. Bom, quando passamos em lugares assombrados, muitas vezes imaginamos as histórias de terror e paranormal que vemos nos filmes, envolvendo aquelas lutas entre o bem e o mal com fantasmas e entidades. No entanto, o Castelo Dragholms é uma história real e intrigante. Bom, como a história que remonta a cerca de 800 anos, o castelo ganhou a reputação de ser um dos castelos mais assombrados do continente europeu. Lendas urbanas contam que mais de 100 fantasmas diferentes vagam pelas suas dependências. Entre as aparições, destaca-se a presença de um nobre que cavalga pelos corredores do castelo com uma misteriosa mulher vestida de branco, cujos restos mortais foram encontrados selados atrás de uma parede. Bom, outro fantasma notório é o do James Hampton Burr, também conhecido como Lord Bedwell, que se casou com a Rainha Maria da Escócia e foi acusado de assassinar o ex-marido dela, o Lord Darley. Como punição, Bedwell passou 10 anos no castelo Dragholms, preso em condições desumanas, amarrado a um pilar, antes da sua morte em 1578. Bom, dizem que o seu espírito assombra o pátio principal do castelo e é possível visitar o calabouço onde ele esteve preso por uma década. O castelo tem uma história intrigante e sombria, com descobertas arqueológicas da década de 1930, revelando os restos mortais de uma mulher em um vestido branco encontrada selada atrás de uma parede no porão, crescendo ainda mais o mistério a este local assombrado. Além dessas histórias específicas de fantasmas, há relatos de atividades paranormais não identificadas, como portas se abrem e fecham sozinhas, passos e ruídos inexplicáveis e objetos que se movem sem motivo nenhum. Bom, eu já conheci esse castelo, porque, se não me engano, ele também já chegou até a ser hotel, se não me engano. Mas eu acho curioso também a história. E essa coisa da mulher emparedada é um clássico, né? Em qualquer lugar do mundo. Essa história é uma das poucas histórias que me deixa desconfortável, sabe? Só de pensar no sofrimento que a pessoa passou se ela foi emparedada viva, né? Até chegar à morte é um sofrimento lascado, né? Uma tortura horrível. E infelizmente era muito comum, né? Esse tipo de situação. E aí eles acharam, não é uma coisa que é uma lenda, acharam realmente, sabe, um corpo emparedado de uma mulher e ainda emparedaram a mulher vestida de branco para completar, sabe? Então, assim, é toda aquela atmosfera, sabe? E ele é um castelo bonito também, não é um castelo que você olha e fala assim, nossa, que castelo sinistrão. Não, é um castelo, assim, que ele foi restaurado, tudo, tanto que é aberto, o pessoal vai lá visitar, é um lugar bem interessante também. E ainda tem essa história desse cara que foi mantido em cativeiro lá no castelo por 10 anos, É. para depois ter sua morte, né? E conforme eu sempre falo isso, né? Mas junta todo esse sofrimento nas paredes do castelo, para mim eu acredito bastante que tudo isso faça ficar assombrado, sabe? São várias gerações, né, É, de assombrações, se você parar para ver, porque o castelo ele vai passando mesmo de família para família, né? Então, assim, são anos e anos ali de famílias passando terror nesses lugares. e o próximo castelo é o Castelo de São Jorge. Ele é localizado na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. É um dos castelos mais famosos do Brasil. O castelo foi construído no século XIX pelo Barão de São Jorge, um rico empresário mineiro. O barão morreu no castelo em 1891 e desde então o castelo é tido ser assombrado pelo seu fantasma. As histórias de assombração do castelo de São Jorge são variadas, como os outros, né? É, Algumas pessoas afirmam ter visto o fantasma do barão caminhando pelos corredores do castelo,
enquanto outras afirmam ter ouvido vozes e passos. Há também relatos de objetos se movendo por conta própria e portas se abrindo e fechando sem motivo aparente. O caso mais famoso de assombração do castelo ocorreu em 1927, quando um homem foi encontrado morto no castelo. O homem foi encontrado com um tiro na cabeça e o caso nunca foi resolvido. Alguns acreditam que o fantasma da vítima ainda assombra o castelo. O Castelo de São Jorge é um local popular para caçadores de fantasmas e muitos acreditam que ele é um dos lugares mais assombrados do Brasil. O castelo é cercado com uma aura de mistério e suspense, e suas histórias de assombração contribuem para este clima. Ai, que bom, né? Um castelo no Brasil, porque a gente já não tem muitos, né? Então, assim, os que tem, espero que tenha uma história bacana. Esse, pelo menos, ele tem uma história ótima. E Minas também, eu acho que Minas já tem uma pegada mística, uma pegada sobrenatural forte aí. Eu não sei o que rola, mas eu acho que do Brasil inteiro, Minas talvez seja um dos lugares mais místicos, Minas, Bahia, né? Mas, assim, tem uma pegada muito fantasmagórica em Minas que eu vejo. E você vê, né? Sempre quando a pessoa que constrói é o primeiro morador da casa, é comum, eu vejo isso muito em programas de paranormal, ele ficar preso na casa, porque a pessoa não larga o osso, né? Ela fica ali até morrer. E ainda mais se você construir um castelo, né? Eu acho que toda aquela paixão, vamos dizer assim, que naquela época eu tenha dinheiro para construir um castelo que é o meu sonho, eu consigo fazer do jeito que eu quero e eu acho plausível, né? Você acabar ficando preso àquilo tanto que você desejou quando estava vivo, morou lá por um tempo até a morte. E eu acho normal, assim, né? Entre aspas, você acabar ficando lá no castelo assombrando as pessoas. É. E seguindo aqui, eu tenho o Palácio de Versalhes, né? O Palácio de Versalhes, ele também entrou para essa seleção. De acordo com as informações do próprio site do monumento, os boatos sobre eventos sobrenaturais associados a ele ganham força em 1901. Neste ano, duas acadêmicas inglesas, a Charlotte Yane e a Eleanor, afirmam ter tido uma experiência paranormal enquanto visitavam o Petit Trianon, uma pequena residência nos Jardins de Versalhes, frequentada por Maria Antonieta. Durante a visita, as mulheres se perderam e pediram orientação para dois homens vestidos com trajes de época, que falavam uma língua estranha e usavam um chapéu de 3 pontas. Posteriormente, elas avistaram um terceiro homem com uma expressão assustadora sobre um quiosque chinês e uma mulher com um chapéu branco e vestimenta antiquada. 10 anos depois, elas publicaram um livro chamado An Adventure, detalhando essa experiência. Décadas mais tarde, uma planta antiga do Petit Trianon foi descoberta, confirmando a existência do quiosque chinês no local em 1774. A questão intrigante é: como as duas mulheres poderiam saber a existência desse quiosque chinês em 1901, quando não havia um registro deles? Será que elas viajaram no tempo? Ou, tipo, sei lá, foi uma assombração que elas viram, tipo, tudo ali, sabe? Eu acho que foi tipo aquela. Sabe que o espírito consegue manifestar coisas, sejam carros ou casas. Eu acho que no caso o espírito acabou manifestando o quiosque, assim, sabe? Trazendo pra realidade, entre É o que ele aspas. enxerga, né? Tipo, É, o que o espírito enxerga. é engraçado que eu fico pensando, imagine se a gente já encontrou algum fantasma, teve contato e nunca soube que Pode acontecer, né? mas eu gostaria de saber se foi, porque seria da hora, assim, saber de que eu conversei com alguém que já não tá mais nesse plano. Então, esses dias eu tava vendo o programa, aquele do Pochá, né? O Que História é Essa? Aí uma menina tava contando que ela tinha uma vizinha
Chamava, acho que Dona Zefinha, uma coisa assim. E aí ela tava chegando em casa e essa senhorinha sempre falava com ela, dava um pedaço de bolo, aquela senhorinha simpática. Aí ela falou que pegou e a dona Zefinha foi falar com ela, falou assim, ai, sua mãe tá bem? Aquele papo de portão, sabe? Ah, tá bem. Ah, manda um abraço pra ela, gosto muito dela. Fulano, tá bem? Tá bem. Ah, manda um abraço, depois passa aí e tal. Tá bom, beijo, tchau. Aí ela entrou pra casa, aí ela falou que viu a mãe dela tava na cozinha cortando cenoura, tava de costas. Ela tirando as coisas dela, a mochila, aí ela falou pra mãe dela, falou assim, a mãe, a dona Zefinha mandou um beijo e tal. Começou a falar. Aí ela falou que a mãe dela parou na hora e falou assim, filha, hoje é a missa de 7º dia dela. Ela morreu há uma Nossa. semana. Sabe, tipo, é um negócio muito louco, mas que acontece. Ah, seria muito, assim, louco se acontecesse isso Ah, eu comigo. queria que acontecesse comigo, eu não ia ficar com medo. Ah, eu ia ficar lisonjeado Eu de ter. também, eu ia gostar da experiência, bacana, porque não foi uma experiência negativa, entendeu? É claro, né? Chegar um espírito assim, que nem a gente já comentou em outros programas, um espírito todo putrificado conversando com você. É, Mas se for, tipo assim, uma pessoa amigável, um espírito amigável, né? é. Seria interessante. E o nosso último castelo é o castelo de Glamis. Ele é um palácio que se localiza na aldeia de Glamis, a 12 milhas da cidade de Dundee, em Angus, no leste da Escócia. O castelo é a residência oficial do conde e da condessa de Strathmore e Kinghorn, que abrem o castelo ao público. O castelo de Glamis é um dos castelos mais famosos da Escócia. Inclusive a Escócia é Tava pensando isso, cheia tava de pensando coisas, né, de castelos e místicas. lendas, é. É castelos, lendas. É um continente antigo, né, um país antigo. Eu curto muito tudo que vem da Escócia, assim, eu curto bastante. Também. E ele é conhecido por suas histórias misteriosas e por suas lendas de fantasmas. O castelo foi construído no século XIV e foi a casa de muitos membros da família real escocesa. Dizem que o castelo é assombrado por vários fantasmas, incluindo o fantasma de uma mulher que foi assassinada em um quarto secreto do castelo. Também tem um fantasma de um menino que foi morto em um acidente no castelo. Também tem o fantasma de um cavaleiro que foi morto em batalha perto do castelo. E a história mais famosa de fantasma do Castelo Glamis é a história da Dama da Torre. Dizem que uma mulher foi assassinada em um quarto secreto do castelo no século XVI. O quarto foi selado e esquecido por vários séculos, mas redescoberto em 1860. A história diz que a mulher assombra o quarto e sua voz pode ser ouvida. Outra história popular é a do menino fantasma. Dizem que é um menino que foi morto em um acidente no castelo no século XIX. O menino era filho do conde de Strathmore e sua morte foi um grande choque para a família. Dizem que o menino assombrou o castelo e que sua figura pode ser vista brincando nos corredores. De novo, né? Essa história de Menino no castelo. crianças É porque eu acho brincando. que castelo, assim, imagina você sendo uma criança e morando num castelo, que demais, que não deve ser brincar de esconde-esconde num lugar desse, né? É, Então, assim, os jardins, vários lugares, assim, para você explorar. Eu ia, nossa, pirar se eu tivesse essa oportunidade. Não sei em vidas passadas, porque, né, uma vez você teve um sonho, eu acredito muito também nessa questão que pode existir karma, né? Por que não? E que você sonhou que a gente estava num castelo, que você via até os detalhes da roupa, né? Tipo, vai sim. saber se não é alguma lembrança passada, né? Então, assim, eu não gosto da ideia da criança ficar presa, mas dependendo, é um lugar de diversão, né? Por mais esquisito que o castelo possa parecer, eu acho que a criança, na sua imaginação, ela se diverte muito num ambiente desse. Por fato de ser super grande, né? Dá pra você correr pra lá e pra cá. Tem tacar brinquedo pra tudo quanto é lado.
apavorar seus pais, se esconder e ficar, tipo, muitas horas escondido. E o Castelo Glemis é um lugar super misterioso e fascina também, né? Pela sua beleza e também pelas histórias, né? Que possam ou não ser verdade de assombrações. E ele continua recebendo visitantes até hoje. Um lugar que eu também gostaria de ir, porque na Escócia, o lugar que eu gostaria de ir para visitar castelo, na França, tem um lugar na França que chama Vale do Loire, mas aí já não é num contexto assombrado, é porque realmente o lugar é muito bonito e tem um castelo específico lá que eu acho muito bonito, que eu acho que era o castelo do rei Henrique II, não lembro se era Henrique II. Enfim, ele tem uma história romântica nesse castelo. Ele era filho da Catarina de Médici, ela era loucona, essa mulher super. Aquelas obcecadas por religiões, sabe? Então ela tem uma história bem rica nesse contexto. E tem um castelo na Alemanha, mas na Alemanha é só um, que é um castelo que fica também na beira de um penhasco, que é a coisa mais linda, aquele castelo. A Inglaterra também, né, que é cheio de castelos, inclusive falam que a Torre de Londres é assombrada e é possível ver a Ana Bolena passando por lá, né? Quem não conhece a história dela, ela foi a segunda esposa do rei Henrique VIII e depois de um período ele se cansou dela porque ela não deu um filho homem para ele mandou decapitar ela, né? Mas é uma história super rica aí nos anais dos reinos ingleses, né? E eu acho muito interessante, eu acho que essa área de mistério é muito legal. E essa ideia gótica também, igual a do Vlad, também me atrai bastante. Enfim, castelo é tudo de bom. Eu passaria noites, tipo, se fosse uma pessoa rica, sabe, de viajar o mundo, com certeza eu ia me hospedar em vários castelos. Eu queria conhecer muito a Escócia e a Irlanda, assim, por serem países super antigos, né? Tem bastante história com sobrenatural e tem os castelos também. Eu gostaria muito de conhecer esses dois países. É muito interessante. E é isso aí, Max. O que você tem de filme, série para indicar pra gente com o tema Castelos Mal Assombrados? Tem um filme que chama Black Sunday, de 1960. Eu até recomendei ele aqui no episódio das bruxas, porque se trata de bruxa o filme, e se passa num castelo. É dessa bruxa que ela é morta pela Inquisição, aí ela é queimada viva e trancada, assim, sabe? Ela colocam uma máscara de ferro nela e selam ela num túmulo perto desse castelo. E esse castelo tem aquelas passagens secretas e tudo. A atmosfera do castelo é assim, bem suspense, bem amedrontador, assim. E tem o servo da bruxa também, que quando ela ressuscita, né? Não é spoiler, que uma hora ela vai ressuscitar, né? Que ele fica pelo castelo atrás da mocinha, que é assim, tem uns momentos de terror muito bom. E é um excelente filme, assim, eu curto bastante esse filme. Ele tem essa temática de bruxa e se passa num castelo. É claro, né, que tem outras cenas fora do castelo, mas eu recomendo ele pela atmosfera do castelo, sabe? Tudo assim, é muito bacana. E também tem um jogo que chama... todo mundo deve conhecer, né? É o Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, de 2021, que se passa tipo 60% num castelo, que também a atmosfera é excelente, assim, tem toda essa coisa de terror, tem uns inimigos que te fazem você pular da cadeira às vezes de susto. É um excelente jogo, assim, a ambientação é excelente, o jogo se passa tipo em 2000 e pouquinho no futuro, assim. Mas o castelo, as vestimentas das aparições dos personagens são todas antigas, sabe? Assim, então é muito bonito, assim, o design, Bem a feito, né? produção é muito bom. É como a gente não pode ir num castelo, né?
A gente dá uma voltinha lá no castelo do Resident Evil 8. Bacana. Bom, um que eu vou indicar para vocês que tem é de um castelo, é uma mansão maravilhosa, magnífica, que, né, você vê que é uma construção antiga que passa na série da Maldição da Residência Hill, que é uma série muito legal e mostra esse contexto, né, de mansões assombradas e com vários espíritos e várias histórias. Bom, para quem não viu, não vou ficar dando spoiler, veja, acho que deve ter na Netflix ainda, e é muito interessante. Tem um que eu vou colocar aqui, dois, né, mas eles não são mal assombrados, tá, gente? Mas é só pela questão do contexto de você ver muitas imagens de castelos. Então, assim, você consegue, como o Má falou, dessa viajada no universo de castelos pelas telinhas, né? Que é The Tudors, que é um drama muito bom, que você vê aqueles castelos do Reino Unido, da época de 1500, assim, aquelas roupas, toda a cultura, também mostra um pouquinho da cultura da França, porque eles tinham umas guerras com a França naquela época, e as brigas e as mortes, e também tem umas questões aí paranormais, porque assim, todos os castelos, se você parar para ver esses reinos tal, sempre tinha um mago neles, né? A gente vê, por exemplo, na Rússia eles tinham Rasputin lá, aí na França a Catarina de Médici tinha o Nostradamus, sabe? Então, assim, sempre tinha essa atmosfera mágica, mística por trás. Eles sempre trabalhavam com essa linha aí oracular. Então, assim, também tem essa pegada de sonhos, de magia, rola um pouquinho disso. E tem uma bem juvenil, que é mais, né, para quem tem uma pegada mais romântica, assim, nesse sentido, que é The Rain, que também mostra muito a questão dos castelos, mas aí já mostra mais os castelos da França. E também tem essa pegada de magia dentro do castelo, sabe? Mostra o Nostradamus e mostra a questão da Catarina de Médici. É muito interessante, mas não é assombrado, tá? Tem algumas coisinhas aí, mas nada que dê medo, tal, é mais relacionado mesmo à magia. Bom, e é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Má? Não, só gostaria de agradecer que ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.